E já passo aqui para a professora Ana. Então, estamos iniciando aqui a gravação dessa live, né? Sobre educação profissional e cidadania fiscal para empreendedorismo feminino social, com a professora Ana Vasconcelos, aqui para os colegas da oitava região e com o nosso convidado da quarta região. Professora, com você a palavra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos, mais uma oportunidade, né, que vocês dão aí para a gente, da gente estar conversando. Para a universidade isso é importantíssimo, né, a gente trabalhar juntos com os nossos órgãos reguladores e também com os órgãos fiscalizadores, né, então, assim, na nossa área, então, é um ganho muito importante para a universidade. Eu quero cumprimentar aqui, que eu cumprimento a todos, o doutor Luiz Gonzaga, que eu digo que ele vai ser meu futuro chefe, porque a gente está fechando aí a parceria, o convênio com a universidade, né, e com a Receita Federal de Pernambuco, e é onde a gente vai aplicar o que eu vou conversar com vocês agora. Eu não conheço nenhum professor Gonzaga ainda pessoalmente, mas quando a gente for assinar o convênio lá na universidade, eu acho que ele vai estar presente, vai ser muito bom. Eu sou a professora Ana Vasconcelos, como o Marcos falou, eu sou professora associada 3 da Universidade Federal de Pernambuco, sou de dedicação exclusiva lá e sou colaboradora do programa da Mackenzie. Então, a CAPES nos permite ser colaboradora de 3 programas, né? E aí eu escolhi a Mackenzie por motivos bem pessoais, né? Assim, e a gente vai trabalhando junto. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é uma oportunidade, né, que o próprio NAF tem, não só de trabalhar com graduação, mas com a pós-graduação. Por exemplo, a aplicabilidade que eu vou dar das mulheres, né, egressas do sistema prisional, que a gente já vem trabalhando há mais ou menos desde 2019, né, com a Mackenzie, junto com o NAF, está dentro da pós-graduação, que é o programa de mestrado e doutorado profissional de controladoria. E aí vocês vão ver que a gente coloca os alunos de graduação junto e isso fica muito legal. Então, eu vou colocar a apresentação aqui, como o professor, como o doutor Marcos falou, e aí eu vou apresentar e depois a gente faz aí, tira dúvidas. Já está tela cheia, Marcos? Eu só Sim, não estou vendo professora. vocês. Tá tudo É, certo? Tá, bom, então vamos pode ir lá. passando. Qualquer coisa eu aviso aqui, se não passar. Ok, me avisa que eu não estou vendo vocês. Então, essa apresentação que eu vou colocar aqui para vocês, que vai ser o programa de educação profissional de cidadania fiscal, ligado de forma específica a empreendimentos femininos social, mais voltado para o programa Mulher Cidadã, e trabalhando as mulheres do sistema prisional de São Paulo, tá? É de São Paulo. Então, o que que eu vou colocar aqui para vocês? Primeiro, um percurso da implementação dessas ações extensionistas. E aí a gente está falando do ensino superior, porque eu estou falando um pouco também da experiência lá de Pernambuco, que eu vou mostrar para vocês, e de forma específica a experiência de extensão aqui do Mulher Cidadã. Então, para a gente iniciar a conversa, né, e nivelar assim num conceito e numa dimensão comum do propósito agora dessa nova abordagem da extensão, a gente tem que lembrar que essa extensão está dentro do Plano Nacional da Educação, né? E a gente está cumprindo aí a meta 12 da estratégia 12.7. E essa estratégia, quando a gente olha, ela tem 5 diretrizes que a gente faz acontecer essa extensão agora, curricular, de forma simultânea. Então, as 5 diretrizes, a gente monta todo um plano de ação e um plano também de uma modelagem de avaliação, tá? Então, a universidade, ela não mais aceita a nossa extensão sem trazer as evidências socialmente estabelecidas. Então, isso está sendo um desafio para todos nós, professores, universidade, sociedade, atores locais. E aí, um dos desafios que a gente tem na universidade é que essa lei ela vai tanto para os cursos presenciais como na modalidade EAD.
Então, pega todo mundo. E eu vou mostrar para vocês que eu sou coordenadora da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de graduação em Ciências Contábeis EAD. É um curso que já tem 10 anos, é um curso que está bem consolidado, e a gente está em 13 municípios agora, e é nisso que a gente vai estar colocando toda a curricularização da extensão. Então, essa própria lei da 13.000, ela coloca, e também a resolução do CNE, é bom a gente lembrar que essa nova curricularização da extensão, ela tem como protagonismo estudantil uma premissa. Então, isso é importante a gente lembrar. A premissa é o protagonismo. Na Lei 13.000, a gente vê implícito, tá? Quando ele fala diretrizes de gestão democrática, cidadania, formação para o trabalho, só que na resolução CNE está explícito, tá? Então, protagonismo a gente tem que dar conta. Quais são as regras de implementação dessa ação curricular, né? Eu coloco bem assim essa palavra para destacar que é uma ação curricular. Eu fiz aqui só um resumo, né, da própria implementação. Então, a gente tem no artigo 3, que é a questão do mínimo de 10%, isso fica fácil da gente entender, mas, ao mesmo tempo, fica mais complexo quando ele mostra as características obrigatórias, né, que estão ligadas àquelas diretrizes que eu coloquei para vocês. E aí ela vai estabelecer essa extensão no currículo, né? Então, a gente tem disciplinas específicas, mas não é disciplinas de extensão. São disciplinas que o projeto pedagógico de cada curso inseriu a ação extensionista relacionada à teoria e prática ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem componentes curriculares integrados, quer dizer, hoje a gente não mais faz a curricularização sem a interdisciplinaridade, tá? E os projetos integradores são projetos que visam a interprofissionalidade e que isso gera uma discussão muito grande de como nós vamos implementar essa ação, né, de forma complexa, não só dos objetivos específicos, mas dos saberes, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então, o que aconteceu com essa nova lei? Desde 2014, ela vem se pautando nas nossas reuniões, na universidade, mas agora a gente tem que mostrar que acontece dentro do nosso projeto pedagógico, que ele passa a ser um projeto político, mas político estratégico, é um projeto político-pedagógico agora. Então, a gente tem estratégias específicas para a gente fazer acontecer essa ação curricular. Então, o que vem a ser isso? Ressignificar a extensão. É que o nosso ensino estar para extensão e a nossa pesquisa estar para extensão, né? Então, antes a gente não tinha essa clareza, a gente fazia a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, mas agora ela estar para, né? Então, hoje a gente tem uma formação ampla, nós temos um único currículo, onde nós temos espaços de aprendizagens diferenciados, mas comuns nesse currículo, né? Então, isso não é simples da gente dialogar socialmente falando com as empresas, com o governo, com as prefeituras, e isso é o que a gente vem conquistando desde 2014. A gente hoje trabalha com a visão holística e a gente hoje acredita e a gente tem visto que o currículo para os alunos ele se torna mais atraente nessa proposta. Quando a gente vai conversar com os alunos e professores, né, eu como coordenadora dessa implementação, nós trabalhamos com essa biblioteca mínima. Essa é a biblioteca básica, né, que todo cidadão deveria conhecer para que tivesse consciência do que está fazendo. Então, a gente sempre faz com os alunos, com os professores, alguns encontros, né? Então, na próxima semana eu vou fazer com os tutores, né? Por a gente estar em alguns 13 polos pernambucanos, e a gente vai estudar um desses livros. Então, a gente acaba, cada capítulo, cada encontro, a gente estuda. Um deles, primeiro, que a gente faz com os alunos é a questão da pesquisa alienada e ensino alienante.
né? Então, isso aí abre a nossa cabeça, porque a gente não pode dar aula de costas para a sociedade, né? A gente não pode ficar no quadro, ou seja lá o que for, de costas para a sociedade. E quando eu falo de costas para a sociedade, é lembrando dentro da nossa própria sala de aula, né? Um professor hoje, ele não pode ter uma sala de aula com as cadeiras emparelhadas em filas como militar. Isso é quando eu estou lá na lousa e eu estou escrevendo de costas para quem? Para os representantes da sociedade, que são meus alunos, né? Os nossos alunos, eles chegam na sala de aula e a gente não pergunta como ele está, nós não perguntamos qual a história de vida dele, e isso é muito triste, porque nós acabamos a aula e achamos que demos conta como professor. E isso é muito diferente do que a gente tem feito hoje, né? Então, isso também traz, assim, um compromisso e uma sensibilidade muito grande dos professores. Um outro livro que a gente lê muito hoje, que a gente discute de forma profunda, é a questão de você entender o que é extensão e o que é comunicação, que antes a gente comunicava, a gente chegava com os projetos prontos para a sociedade e a gente comunicava a ação que a gente ia fazer. E isso não é extensão, né? A outra abordagem que a gente traz é a questão da territorialidade, né? Então, o professor Milton Santos, ele sempre conversou sobre a geografia política, a geografia econômica, o respeito cultural que a gente tem que ter, né? E a gente acha que nós somos os iluminados, né? E nós não somos. É, e aí a gente tem algumas teorias que a gente aplica, né? A primeira teoria é a teoria da mudança. Essa teoria é uma teoria que nos ajuda a modelar a avaliação de resultado e a avaliação de impacto. Então, desde a década de 90, ela vem muito forte na extensão. A gente conversa bastante com o professor Edgar Morin. O professor Edgar Morin, ele trabalha a questão da complexidade, então a gente estuda isso, né, com os professores. E também a gente hoje trabalha com a educação integral, que é baseada também na educação significativa. Bom, vamos lá. Quando a gente vai conversar sobre a mudança do projeto político-pedagógico, é uma mudança que ela é de dentro para fora, interna mesmo, dentro da universidade, e a gente tem que conhecer os núcleos de docentes estruturantes, os NDEs. Então, assim, se aproximar do NDE, se aproximar da conversa do CONAS, né? Isso é importante, porque é de lá que a gente tem toda a criação, toda a proposta, e dentro do núcleo a gente também tem representação estudantil. Então, isso fica uma construção colaborativa, participativa, e os núcleos, eles são importantes para a gente. Então, prestem atenção nesses núcleos, porque eles fazem toda uma diferença. Então, diferenciar a curricularização hoje é você entender que essa frase, né, ela não é simples. Todas as ações de curricularização da extensão são ações de extensão, mas nem todas as ações de extensão são ações de curricularização. Então, não adianta chegar com nada pronto, porque não vai ser ações de curricularização, mas pode sim ser ação de extensão, tá? Então, a diferença está na obrigatoriedade curricular, está vinculada ao nosso projeto político-pedagógico hoje, né, de registro acadêmico. Então, a gente está nesse processo de registrar na nossa pró-reitoria acadêmica. As pró-reitorias acadêmicas saíram das suas zonas de conforto, porque elas têm que conversar com a pró-reitoria de Cultura e Extensão. Então, assim, todo mundo sai da zona de conforto, mas o nosso projeto hoje, ele é político, pedagógico, extensionista, e cada universidade, ela tem autonomia, porque os cursos são muito diferentes, a proposta também, local também é muito diferente. Então, as instituições de ensino superior, elas vão integrar essa extensão universitária dentro da sua própria prática educacional. Isso quer dizer que ler o PDI das universidades também é importante. Nós, dentro do nosso projeto pedagógico, a gente tem que estar alinhado à missão da universidade. Então, a gente estuda o PDI e depois a gente também materializa as nossas ações dentro do nosso projeto
curricular. Então, vocês encontram isso, e todos nós também podemos encontrar, no repositório institucional, né, esses projetos pedagógicos, e também uma coisa importante que tem em cada instituição são os núcleos de extensão. Então, a gente tem a pró-reitoria de extensão, mas em cada curso existe um representante de núcleos de extensão. Isso você pode encontrar em todas as universidades. Fazer reuniões com esses coordenadores é super importante para você também entender como anda a implementação da curricularização. Chegando aqui na Receita Federal, o que a gente tem, né? A gente tem algumas ações que são feitas em parceria. Então, esse livro aqui é um livro também que a gente já leu, já estudou. A gente já fez até uma ação de extensão lá em Gravatá, onde a gente ganhou um prêmio nacional, usando um dos jogos, né? Então, assim, isso é interessante para a gente. Mas aí a gente precisa entender que a diferença em ter essas ações de extensão universitária dentro do currículo. Então, a gente precisa ter dentro do currículo e ter na formação esse protagonismo do estudante. Então, como é que eu faço lá e como é que a gente tem entendido lá? A gente tem 3 momentos para a gente fazer acontecer a curricularização da extensão. O primeiro momento, a gente sensibiliza internamente, né? Os alunos, professores, os técnicos também entram nisso, e aí também a gente chega no local onde a gente vai dialogar e a gente também sensibiliza, né? E como é que a gente faz isso? A gente tem que mapear alguns sistemas, né? Então, a gente mapeia as demandas sociais, a gente mapeia as oportunidades estratégicas, a gente estuda em cada município, em cada prefeitura, os seus planos diretores, os seus planos estratégicos, a gente se aproxima das prefeituras, e aí a gente vai conversando também com o setor privado. Depois disso, a gente faz uma mobilização, né? Então, é uma estrutura que a gente chama temática interdisciplinar. A gente faz uma mobilização interna, né, entre nós professores. Então, eu dou contabilidade introdutória, o outro professor dá contabilidade societária, o outro dá contabilidade tributária, e a gente tem que sentar uma hora e conversar, porque a ação, essa causa, ela é muito complexa e ela vai ter um entendimento de todas as áreas, e aí depois a gente parte para uma capacitação, e aí a gente vai estruturando essa ação de forma mais dialógica. Para a gente ter o protagonismo estudantil, o que a gente tem feito, né? Primeira coisa é que esse estudante, ele passa a ser um cidadão histórico. Então, ele precisa saber por que a cidade tem esse nome, quais são as demandas da sua cidade, o que você gostaria de melhorar na sua cidade, o que você sente de diferente na sua cidade. Isso tudo passa por uma questão de cidadania, né? E principalmente cidadania fiscal. Então, o que a gente fala para ele? Você conhece o portal da transparência da sua cidade? Você já até leu a Constituição? Nossa, você já leu o nosso Código Civil? Quer dizer, o aluno, ele estava alienado, né? Chegava o assunto e ele não sabia aplicar isso no seu dia a dia. Então, a gente passa por um contexto do município, né, onde a gente vê as potencialidades, a gente vê as demandas, a gente passa por uma questão de inovação, porque quando a gente chega e que a gente percebe que existe artefatos produtivos e que existe uma cultura muito forte, o resgate disso tudo é muito importante. Depois a gente vai ver quem é que, naquele momento, o público-alvo direto nosso, e que também aceita participar, né, desses projetos. A gente faz uma situação, primeiro, pela teoria da mudança, uma situação atual, para a gente chegar e pensar de forma coletiva qual seria a situação possível e ideal que a gente deveria chegar. Então, a gente faz projetos de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Então, a gente tem projetos que estão com a gente 5 anos e a gente vai renovando, né, a partir do momento que a gente vai consolidando. E a gente precisa fazer um diagnóstico junto com os alunos, né, e junto com os atores locais, e depois a gente faz parceria, né? Então, no primeiro momento é apenas uma adesão, no segundo momento é uma parceria, e a gente quer chegar na aliança, né? Então, para a gente, a aliança, ela está como uma política pública de Estado e não de governo, né? Então, assim,
como a gente consegue fazer uma aliança e institucionalizar aquela relação. Então, o que a gente tem proposto lá em Pernambuco? A gente tem proposto um projeto político estratégico, né, e que ele integra de uma forma transformadora, local, onde os nossos alunos eles passam a ser lideranças, a gente capacita de uma forma que eles tenham esse estímulo de protagonismo e ele seja a liderança de transformar, né, as suas realidades. Nós temos feito um comitê local de colaboração técnica, né, e que nesse caso aqui são com os agentes locais. E agora a gente está com esse núcleo itinerário formativo contínuo, que é com aquele portfólio que eu falei para vocês. E lembrando que esse comitê local de colaboração, dentro das prefeituras, a gente também já conversa com atores como a Receita Federal. Então, como é que isso é feito dentro da universidade, né? Então, existe o projeto pedagógico, quando a gente vai fazer o diagnóstico local, a gente levanta junto com os alunos, dentro do site da própria prefeitura, do site da transparência, os problemas sociais, a gente levanta os índices educacionais, índice econômico, né? Então ele começa a entender tudo isso, a gente já coloca para ele a importância dos ODS, todos os nossos projetos têm que ter obrigatoriamente os ODS, primeiro porque é um pacto federativo, né? E depois o recurso público ele não pode ser usado fora do pacto federativo dos ODS. Então ele começa a perceber isso e aí a gente começa a tratar isso dentro do nosso curso. Quais são os temas relacionados, levantados como problema social que aparecem no nosso currículo? O que isso tem nos incomodado? Que muitos dos temas não estão no nosso currículo, né? Então, isso é uma fragilidade nossa de ensino, uma fragilidade da gente não enxergar o que o mercado está precisando, ou o que socialmente os problemas sociais estão precisando. E a gente tem modificado. Como? A gente faz seminários com aqueles temas que a gente não tem no currículo, nós fazemos... propomos disciplinas eletivas, que a gente pode ter quantas quiser, e isso tem alertado o nosso curso sobre problemas sociais. E aí a gente vai conversar com os alunos quais são as possibilidades, naquele momento, desses alunos terem uma ação que chama ASEX, né, que é a Ação Curricular Extensionista. Dependendo se o aluno é do primeiro período, do segundo, do terceiro, eles podem se juntar, né, eles podem sentar juntos e um ensinar o outro, mas a gente tem que saber o que a gente consegue naquele momento. Depois disso, a gente passa para preencher um modelo de um eixo de aprendizagem. Qual é a área de conhecimento contábil que a gente vai estar buscando? Quer dizer, nas minhas reuniões com esses alunos, eu tenho que convidar os professores que têm aquele conhecimento da área específica. Quais são os temas escolhidos dos alunos dentro daquela disciplina? Porque a disciplina tem muitos temas, né? E aí a gente também coloca o nome da disciplina, do projeto pedagógico, a gente vê o período que esses alunos estão e o período que o tema também está inserido, e aí a gente parte para uma questão de conversa, né, que é o intermultitransdisciplinar desse projeto integrador. Quem são as outras áreas? É a área do direito? É a área da física? Seja a área que for, a gente começa a conversar. Isso não é simples, mas a gente tem conseguido algumas coisas. E aí, dentro dos atores locais, os alunos que pertencem àquele local é que vão buscar as parcerias, né? E isso a gente faz uma matriz chamada matriz RACE, que é uma matriz simples que eles têm feito e dado certo, que é uma matriz que busca a responsabilidade dos interessados, né? Dos stakeholders. Então, a partir dali, eles começam a dizer quem são esses atores, que tipo de influência ele vai ter no projeto, que motivação ele tem, que atividade de responsabilidade cada um tem. E nós montamos, nos 13 municípios de Pernambuco, uma coisa chamada Núcleo de Atendimento ao Cidadão, onde dentro do núcleo tem um braço do NAF, que a gente está no processo de fechamento do convênio com a nossa Receita Federal de lá, e que a ideia nossa é fazer um projeto piloto, uma ação piloto nos 13 municípios, mas a gente quer abrir 13 NAFs em cada município.
Bom, os impactos esperados disso que a gente conversou agora, a gente quer fortalecer vínculos entre universidade e sociedade. A sociedade, para a gente, a nossa equipe maior são os nossos alunos, são os nossos tutores que estão lá, né? E isso tem nos ajudado bastante. Um impacto também é desenvolvimento de competência. Então, os alunos hoje, ele tem mais visão crítica, visão analítica e visão cidadã, né? E ele tem responsabilidade, que ele sente a responsabilidade para aquele local, para o desenvolvimento local. As ações extensionistas com evidências locais, né? Então, hoje a gente trabalha com modelagem de avaliação de impacto e de resultado. E também a avaliação de resultado pedagógica. Então, a gente tem, assim, é muito grande a nossa modelagem. E a gente faz uma promoção de articulação com as políticas públicas. Isso não pode deixar de acontecer, né? Então, impacto tem a ver com a política pública. Eu estou cooperando para que a gente alcance de forma conjunta, participativa, essa política pública. Então, isso a gente também tem muito claro na nossa cabeça. Bom, nesse nivelamento que eu dei para vocês, do que a gente entende hoje, o que é a própria curricularização e a diferença da ação curricular, a gente aproveitou, né? Eu tenho uma aluna, uma doutoranda, a Débora, que ela é do Mackenzie, do doutorado do Mackenzie, e ela teve interesse de pensar numa tese, que a tese dela é o Programa de Empreendedorismo Feminino Social integrado a um ecossistema de educação empreendedora. A gente já vinha trabalhando nisso, e aí apareceu, né? A gente viu que apareceu essa proposta, essa oportunidade da mulher cidadã, que no artigo 4 lá do edital dizia que esse programa Mulher Cidadã teria também um link, né, com ressocialização de mulheres em cumprimento de pena por crime ou contravenção penal. E aí a gente disse, é aqui que a gente vai ajudar, né, e a gente vai propor coisas inovadoras. Bom, a partir da tese, que ainda vai ser defendida no ano que vem, a gente está no processo de implementação, a gente propôs, né, porque a gente já vem trabalhando desde 2019 com mulheres em situação penal, e aí a gente conversa sempre com o NAF, porque quando chega o momento do imposto de renda solidário, tira dúvidas da questão fiscal tributária, porque quando elas recebem liberdade, né, é um projeto do Mackenzie, quando elas recebem liberdade, a gente abre o negócio delas, né? E aí, para abrir o negócio, ela não pode ficar solta, porque é muito difícil para ela. Então, o NAF, ele entra com esse apoio aí, e ele tem sido, assim, uma mão para a gente impressionante na ajuda com essas mulheres. Então, o que a gente pensou? Vamos abrir um subprojeto, né, chamado numa sub-área do NAF, né? Então, o NAF já tinha as áreas dele, vamos propor isso aí. E foi assim que aconteceu, né? A gente propôs um subprojeto que hoje já está funcionando, que é Educação Profissional de Cidadania Fiscal para o Empreendedorismo Feminino Social, e a gente apresentou para os representantes do NAF, e eles apoiaram, e aí foi para a Receita Federal, e a gente está implementando. A gente só conseguiu fazer esse subprojeto por conta dessa experiência que a gente tem desde 2019, né, até os dias atuais, de um projeto que ele está dentro do sistema prisional de São Paulo. Ele está sendo agora, por conta da tese, né, e dessas experiências junto com o NAF, né, do empreendedorismo, ter conseguido alcançar o resultado esperado da ressocialização dessas mulheres, ele está se tornando uma política setorial do Estado de São Paulo, que no dia 4 de agosto, né, nós vamos ter aí um evento onde o doutor Cardoso, né, que ele coordena essa questão do TJ aqui de São Paulo, lá de São Paulo, o desembargador, ele vai conversar sobre essa política que está sendo implementada. Então, assim, a gente já tem uma relação de impacto muito grande. Junto com o Estado de São Paulo, a Secretaria de Cidadania, a gente tem a FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Preso, que faz todo o movimento com a gente. Então, esse projeto é um projeto que iniciou desde 2019, e é um projeto que a gente testou essas metodologias, a gente testou a metodologia da teoria da educação integral,
Essa teoria, ela trabalha que o sujeito, na sua educação e no seu movimento de transformação, ele tem um movimento intelectual, físico, emocional, social, cultural, e no Mackenzie eles ainda acrescentam a questão espiritual. A gente também trabalha a teoria da educação transformadora, né? Ninguém transforma nada em ninguém, são as pessoas locais, e é por isso que a gente usa a teoria orgânica, né, de Gramsci. E essa educação transformadora, ela rompe as barreiras do conhecimento e ela aproxima esse conhecimento da educação da vida real, né? E a gente trabalha também a teoria da educação significativa, onde essas habilidades sociais, as competências técnicas, elas já existiam antes dela ser presa, né? Era uma doceira, era uma costureira, era uma técnica em contabilidade, a gente já viu. Então, assim, elas tinham habilidades e elas tinham competências e a gente vai resgatando tudo isso. E aí, quando a gente começa a colocar o novo conhecimento, renovar o conhecimento, significa para elas alguma coisa. Olha, isso você pode pegar para retomar a sua vida, né? Então, a educação significativa, ela é muito importante. E aí a gente vai complementando com essa questão das habilidades éticas, né? Que elas precisam ter novos valores, novos posicionamentos, novos relacionamentos, né? Questão ética e moral é muito importante. E aí a gente também trabalha essa questão empreendedora que tem o braço no NAF e que é o que a gente vem conversando com o NAF. Então, essa aqui é a metodologia educativa. Para que isso aconteça, nós tivemos que fazer essa transdisciplinaridade que eu conversei com vocês, e aí a gente usa a teoria da complexidade da Edgar Morin. A teoria do Edgar Morin trabalha no triângulo, né? No triângulo, ele coloca as interações da teoria, das disciplinas específicas, e ele diz, olha, para que isso aconteça, tem que haver uma desordem, né? Então, a contabilidade ensinava dessa forma só para os contadores. E aí, como é que é a desordem? Eu agora entro com a contabilidade aplicada, socialmente falando, e conversando com outras áreas, né? Então, dá uma desordem, assim, no sentido da gente não ter um ensino linear, né? Então, esse ensino linear, ele já era, né? Então, o ensino, ele, na sala de aula, ele entra na perspectiva de eu coloco antes o que você conhece do tema e depois como é que esse tema está lá e depois você vai puxando. Então, assim, hoje o professor tem que ter muita condição de entendimento do que ele está ensinando, porque senão ele se perde, né? E aí depois você monta uma ordem, quer dizer, você relaciona esse conhecimento no que está acontecendo na vida real desse aluno, e aí você organiza de novo. Você não pode deixar o aluno sair da sala de aula desorganizado, né? Ele tem que sair com a perspectiva que é possível, né? E eu tenho algumas estratégias que eu tenho que fazer, né? Então, cada um começa a assumir sua responsabilidade. E nisso tudo, quando a gente conversou sobre essa questão das mulheres prisionais, onde a gente tem essas teorias educacionais também, a gente tinha necessidade da psicologia, então a gente tem um projeto chamado Psique. Só nesse projeto a gente tem 13 psicólogos trabalhando com a gente, fora a clínica de psicologia, que atende não só essas mulheres, né, quando elas estão presas e quando elas estão em liberdade, como atende os seus familiares e principalmente seus filhos. É muito interessante, porque a procura delas pelos filhos, né, a preocupação delas com os filhos é assim, forte, e aí a gente tem o atendimento das crianças. A gente tem na FAO um outro projeto, a gente tem no CCSA, que é o nosso, Confidere. Confidere vem da palavra grega de confiança, e foram as meninas que colocaram, quer dizer, elas abrem o negócio, elas precisam de confiança de novo, né? Então, a gente monta o plano de negócio, a gente conversa sobre esse negócio na implementação, e a gente anda com essas mulheres com esse plano de negócio implementado 5 anos, né? E a gente também trabalha a formalização. Então, a gente tem várias mulheres hoje que já são MEIs, né? Então, aí entra o NAF ajudando a gente. A gente tem um projeto de comunicação no CCL, onde a gente trabalha todas as mídias, não só mídias sociais desses produtos, mas as mídias pessoais. Então, essas mulheres, elas têm que mudar o seu perfil de Facebook, seu perfil do Instagram, né? Então, essa profissional, ela tem que se apresentar de outra forma.
A gente tem um projeto muito interessante que chama Resistência, que é do direito. Então, nós temos 8 professores do direito trabalhando com seus orientandos também, direitos humanos, né? Enfim, conversa. O NAF trabalha com a questão do empreendedorismo com a gente. E a gente tem no CCSA um outro projeto de mediação acadêmica que acompanha quando essas alunas estão lá nas sextas-feiras, elas estão lá presenciais, porque elas estão no semiaberto. Toda sexta-feira elas saem e passam o dia lá. Então, tem os professores que fazem essa mediação de subir as atividades, porque durante a semana elas estudam 4 horas por dia na penitenciária. E tem uma sala de computação que a gente agradece desde já à Receita Federal por ter nos ajudado a atualizar os nossos computadores. E está lá muito bonito. Eu quero levar a Receita lá para ver o laboratório. E tem o Canvas do Mackenzie lá, offline. Foi assim 1 ano e meio para a gente conseguir inserir esse offline lá, porque não é simples, não é fácil, né? A inteligência deles é muito rígida na disciplina, e está certo, a gente compreende, mas elas estudam lá, né? Então, é baixado lá os estudos e elas estudam 4 horas por dia, e na sexta-feira ela passa o dia no Mackenzie, subindo as atividades, enfim. Então, esse projeto de mediação serve para isso. E a gente tem a pedagogia, que é a construção de narrativas, que quando elas são selecionadas, 6 meses elas passam num acolhimento. Depois desse acolhimento, né, que ela tem aquele pertencimento do estudo, que tem nivelamento de português, de matemática, enfim, é que elas escolhem o que elas vão estudar, né? Então, elas assinam lá o que elas vão estudar, mas tem que ter o pertencimento para ela, né, ela se sentir parte da universidade, e que a universidade é possível, é um direito na Constituição, né, para todos da sociedade, e que o ensino superior também faz parte desse direito, tá? Então, para a gente conseguir tudo isso, né, a gente tem que ter essas parcerias, e a gente chama isso da transdisciplinaridade, que é a integração e é a própria fusão e a superação dos saberes em dialogar. Não é simples, eu vou dizer, mas a gente tem conseguido e tem dado certo. Isso tudo que eu estou falando para vocês podem baixar, que é gratuito. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, na sua editora, a gente escreveu a modelagem dos indicadores e a modelagem do projeto educacional, e são 2 livros que são gratuitos e vocês podem baixar. Esses livros, para vocês terem uma ideia, eles foram impressos, eles são e-books, tá? Mas eles foram impressos 1.000 exemplares e eles foram entregues a todas as universidades brasileiras. Tanto é que a gente recebeu vários agradecimentos dos reitores. E para a gente fazer a divulgação, a gente fez uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente fez um simpósio. E nesse simpósio estava presente o Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária e a FUNAP, junto com algumas universidades que a gente tem conversado. Então, isso está divulgado, então vocês podem baixar, que é o que a gente faz. Para a gente conseguir, né, todas as ações que a gente faz de extensão, por exemplo, com esse projeto, tem que ser feito uma parceria, né? Então, no caso aqui, com a FUNAP, a gente fez um termo de cooperação técnica, onde existe essa possibilidade de fazer as ações, principalmente dentro das penitenciárias, que é difícil a entrada, né? Não é simples. E aqui, finalizando essa parte do projeto, nós temos vários ganhos, né? Então, por exemplo, a Pablina já ganhou o prêmio, né, da Expo Favela de Minas Gerais. Ela tem um empreendimento que é formal, ela já é MEI, e hoje a gente está abrindo um instituto para ela. Então, ela já tem um instituto, e esse instituto ele está ligado, de Minas Gerais, ele está ligado a várias outras organizações de Minas Gerais. Então, está muito bem articulado, né? A Pablina também, ela já foi para um evento dos professores do Mackenzie, né? Então, assim, é interessante porque os professores começam a ver que aquilo ali é possível. A gente tem a Desirê, que a Desirê, ela foi contratada pela Prefeitura de São Paulo, e hoje ela é formadora de mulheres vulneráveis, né? Então, ela é atendida pelo NAF. O NAF recebe muita demanda da Desirê, mas é isso aí,
né? A gente tem a Regina, que a Regina trabalha, ela ganhou esse prêmio da ONG Passarela, ela trabalha com essa questão do design e tudo. Então, assim, a gente tem outros exemplos, mas são exemplos que eu posso colocar para vocês que a metodologia educacional, ela dá certo, né? E é o que a gente tem feito. Uma outra coisa que o NAF tem feito e que é muito interessante é a formalização não só de empreendimentos privados, mas também de cooperativas. Por exemplo, a cooperativa Libertas, que é de 20 mulheres egressas do sistema prisional, ela foi formalizada, né, em parceria com o NAF, e que no NAF a gente tem a professora Liliane, que tem um escritório que hoje, junto com o NAF, ela dá todo o apoio fiscal, e que uma cooperativa não é simples você fazer, né, a prestação de contas, e a gente é voluntário, enfim, mas está formalizado, tá? Então, a gente faz isso também. O NAF também trabalha com essa empresa privada, é uma empresa que trabalha com negócio social, da Roberta Negrini, e hoje a gente tem um instituto, a gente abriu um instituto com ela. Todas essas mulheres de blusa branca, elas são presas que saem todo dia da penitenciária para trabalhar, e as demais é porque já estão em liberdade. A gente tem muitas alunas egressas que trabalham, e o Mackenzie hoje pega todos os uniformes, né, entrega para a Roberta nessa empresa, e ela transforma nesses brindes. Então, hoje, os brindes do Mackenzie, eles são brindes socialmente falando, ambientais, né? Com impacto socioambiental. Então, a gente tem uma área grande no Mackenzie de sustentabilidade, então, hoje tem feito isso. Então, a Roberta, ela trabalhava na Natura, né? Ela era CEO da Natura, e ela deixou de ser para abrir a própria empresa, e hoje a gente trabalha dessa forma. A gente já até levou em uma das reuniões que são produtos de qualidade, né? O NAF da Mackenzie também ajudou a abrir essa cooperativa, uma cooperativa de Pernambuco, onde eu faço até hoje algum trabalho voluntário lá. A gente tem nossa governadora aqui, que foi conhecer a cooperativa, ela está aqui com a camisa verde. Nós já colocamos pela 4ª vez agora, vai acontecer agora em julho, dentro da FENEARTE. Então, assim, é uma cooperativa que deu certo, uma cooperativa que a gente via que tinha um potencial muito grande das mulheres, e da questão da produção de bananas. Então, tudo lá é feito com essa questão produtiva da banana, com TA, o TA também é o TA com fibras da banana, e hoje a gente já partiu para levar para as escolas lá de São Vicente Ferrer e das proximidades essa cultura, para passar para as crianças e fomentar isso aí. Então, essa cooperativa ela foi formada com todo o processo de capacitação e até a formalização mesmo dentro do NAF Mackenzie. Bom, aí como é que a gente fez dentro dessa experiência anterior no NAF para o novo projeto? A gente tem lá o coordenador, né, que é o professor Murilo, já tinha lá o objetivo do NAF, e aí a gente pediu para que colocasse uma área, né, que a área ficou apoio contábil e fiscal, oferecendo serviços contábil e fiscal a mulheres empreendedoras em situação de vulnerabilidade ou de risco social. A gente abriu a área do NAF para que não seja só para mulheres presas, né? Então, assim, hoje, o que a gente faz? A gente faz toda a prospecção, né, do que tem de empreendimento feminino, e principalmente essas mulheres vulneráveis que queira receber, né? Então, existe uma proposta do NAF e que manda uma carta e que manda quais são os serviços que pode oferecer. O que a gente fez também? Nós abrimos uma área dentro do CNPq, né, da minha linha de pesquisa, e que aí isso consolida melhor essas ações, né? Fizemos também, de novo, uma nova parceria do NAF agora com a SAP, né? Então, isso aqui é uma assinatura formal, então a gente faz tudo muito legitimado. Então, aqui a gente tem a Débora, né, que é a tese dela, mais o NAF entrando junto com a SAP. O que que nós fazemos no NAF hoje, né? A gente está, junto com a tese da Débora,
testando também uma outra teoria, ampliando do que a gente já tem, mas agora ampliando para a questão da cidadania fiscal. Então, a gente tem um módulo que é de cidadania de direitos da mulher, depois o segundo módulo é o pertencimento histórico-social, porque eu quero abrir um negócio dela, ela tem que ter aquele pertencimento, né? E a gente tem que chegar para elas e dizer assim, olha, lá não existe só a droga, né? Existem outras coisas, então ela tem que conhecer esse local dela com, né, com uma visão social maior. Nós trabalhamos com ela os negócios de impacto social e sustentabilidade, né? E depois a gente monta o plano de negócio. A partir desse momento que a gente coloca o plano de negócio, entra a educação fiscal, né? E que a gente vai colocar para ela, primeiro, não só os direitos, mas quais são os deveres, né? O que eu vejo mais de necessidade hoje com os MEIs antes eu não tinha dívida e agora eu tenho dívida. A gente tem uma história lá em Recife que ele tinha um carrinho de pipoca e de repente ele fez, eu tinha meu carrinho de pipoca, hoje eu nem tenho meu carrinho de pipoca, que ninguém me falou que eu tinha que pagar não sei quanto por mês, quer dizer, e ele não tem a noção, né, do que ele precisa gastar, de como ele precisa gastar, do que ele precisa ter de reserva, enfim, né? Então, o NAF vai fazer toda essa prática com essas pessoas. E aí vem o marketing pessoal, né? Que a gente precisa trabalhar esses empreendedores, tá? Bom, esse produto aí, a gente está colocando que no final ele vai servir como um protocolo ou um guia, mas uma tecnologia social. Né? É uma técnica que socialmente ela possa ser replicável, é uma técnica que ela seja de baixíssimo custo. Todos esses módulos aqui, a partir agora de agosto, a gente vai fazer dentro de uma penitenciária que tem mais ou menos 2.000 mulheres, mas nós estamos selecionando nesse momento agora, nesse mês, 30 mulheres. E aí nós vamos testar tudo isso aí, né? Nós temos já um apostilamento para isso, né? O NAF nos ajudou a fazer a apostila no módulo 6 e que o NAF é que vai dar o módulo 6, né? Junto com a Receita Federal aí. Os módulos são esses. Esses desenhos são desenhos maravilhosos que foram feitos por uma aluna da arquitetura da Mackenzie. Ela deu de presente, né? Então, isso vai ser um livro, ele já é um livro dentro da editora Mackenzie, que ele vai ser também divulgado sem custo algum, né? Mas antes de divulgar, a gente vai trabalhar esses módulos para a gente testar. E aí, no módulo 6, como tem aqui na setinha, é o NAF. E eu queria só dizer a vocês que os alunos estão presentes. Por exemplo, o Cauã foi um dos autores. E quando a gente mostrou para ele, ele disse, eu nunca pensei que eu ia ser um escritor, né? Então, assim, que outros alunos possam vir, que possam ajudar, junto com os professores. Então, esses módulos, eles vão ser feitos, né? Então, a partir dessa experiência, né, que a gente teve no NAF, né, a gente já recebeu aqui uma declaração, né, de um reconhecimento, isso é muito importante a universidade receber, então tá lá no NAF, eles mandaram fazer um quadro, viu? Eu ainda não vi, não, que ainda não fui, mas vai ter um quadro lá. E aí a gente precisa. Como é que a gente faz isso com os professores, né? A gente precisa de mão de obra, né? Só com os alunos também não dá. Então, olha como acontece no Mackenzie. A cada semestre, eles têm que preencher uma planilha chamada PDA, que é a planilha de desenvolvimento acadêmico, né? E aí, é colocado na planilha extensão. A extensão no Mackenzie, aqui é uma experiência do Mackenzie, tá? Para funcionar isso no NAF que eu estou falando para vocês. Tem aqui, na terceira coluna, tem extensão, aí mínimo e máximo. E embaixo tem PPI, PPP, tá vendo? Esses aí são os contratos dos professores. Então, eles não podem colocar a quantidade que querem, né? Eles têm que colocar uma quantidade que já está prevista. Então, 2 para tal ação, por exemplo, atribuição de aula e preparação de cursos de extensão, 2 para um PPI e um PPP, né? E ele só consegue colocar 2. Ele pode colocar 1? Pode. Só não pode colocar 3, né? Mas, para cada atividade de extensão que o Mackenzie reconhece, né, que o trabalho será legitimado lá pela carga horária, né, que isso é custo também de professor, tá lá. Agora, veja que eles têm uma opção de escolha
escolha do projeto. E aí é que entra a gente. O que o Murilo faz? Quando tem as reuniões dos professores no começo do curso, ele me chama e chama os professores do NAF. E a gente apresenta o projeto. E a gente tem que falar, como diz Marcos, com emoção, a gente tem que falar com vontade, a gente tem que conseguir convencer esse professor, olha, esse projeto é um projeto de causa social, é um projeto relevante, e, por incrível que pareça, eu falei no NAF, com esses professores, junto com o NAF no semestre, 12 professores, eu quero, né? E lá o Murilo faz um horário para atendimento lá no local, e também tem os atendimentos online que ele faz, enfim, já existe tudo isso. Um dos professores, eu vou mostrar o que ele já fez aqui, que ficou muito legal para o nosso projeto. O que a gente faz também? A gente monta um relatório semestral, né? Então, esses professores, por ter carga horária, né? Eles também entram nesse relatório, e aí a gente monta esse relatório aqui para a Pró-Reitoria de Extensão do CCSA, que o NAF está ligado ao CCSA, e aí envia para a Pró-Reitoria, tanto acadêmica, e legitima o trabalho. Isso aqui, por exemplo, foi um produto de um dos professores. Eu disse a ele assim, olha, a gente precisa encontrar as mulheres. Ele falou assim, olha, que tal a gente já pegar o banco de dados que a gente tem e a gente divulgar? Eu digo, ótimo. Então, ele chamou isso de prospecção. Lá eu percebi que tinha 1.000 contribuintes, né, que eles tinham atendimento, e ele fez um folder, que é esse aqui, colocou o nome do projeto, Educação Profissional e Cidadania Fiscal para Mulheres, né, de empreendimento feminino, e aí ele colocou quem atendemos, né, o que atendemos, o dia e hora, colocou um QR Code, ele fez lá o QR Code, colocou, eu sei que isso está dando certo. As mulheres têm procurado, pelo menos na base deles, e a ideia é fazer prospecção junto ao SEBRAE, junto outros órgãos também que a gente consegue ajudar, tá? Uma outra coisa que a gente tem que fazer são os formulários de cadastro, né? Então, como os professores, eles têm os relatórios, os alunos também têm que ter, né? Então, como é que é feito isso? O professor que atende o empreendimento, além dele preencher o normal que é, né, do sistema NAF, a gente também precisa ter uma ficha melhor desse empreendimento, que a gente está atendendo de uma forma mais contínua, uma forma mais profunda. A gente atende na questão fiscal, na questão de gestão, na questão gerencial. Então, a gente começa a ter essa ficha. Então, a gente já tem algumas fichas que nos dá uma noção do que a gente precisa capacitar também os alunos e fazer algumas coisas junto, buscar atores, né, junto com os professores. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é os voluntários, né, os alunos de graduação e pós-graduação. Os de graduação, que no caso, esse projeto não é curricularização da extensão, esse projeto é um projeto de extensão, aonde é que entra os pontos para o aluno de graduação? Entra na questão deles terem as atividades complementares, né? E que todo aluno tem que ter X% de atividade complementar, tá? Então, ele pega essa ficha aqui, que é uma ficha que a gente produziu para o NAF específico, além dele dizer, né, de que curso é e etc., que a gente pode ter alunos de outros cursos, de direito, que a gente tem muito, ele também vai preencher ali qual foi a dimensão, quais são as habilidades intelectuais, técnicas, pessoais, que fazendo aquela ação, ele melhorou, né? Isso também a gente tem percebido que algumas ações não estão fazendo efeito, então a gente começa a mudar a estratégia, então a gente tem também esse dado. Como também na pós-graduação, eles têm atividades obrigatórias, né? Chama APO, né, que é atividade obrigatória, e é diferente o relatório deles, né? Então, ele coloca lá o dia, a carga horária que ele fez, o produto que ele fez, enfim. E aí a gente faz também uma avaliação com ele e entrega para o coordenador da pós, e ele ganha as APOs, né? Hoje mesmo, a gente assinou, né, uma ficha dessa de APO para um aluno do programa de controladoria que vai defender e precisava da pontuação, e aí a gente conseguiu resgatar tudo isso. E aí, os alunos que são egressos dos programas de pós-graduação, o que a gente faz? Que ele não precisa de APO, mas ele precisa de uma declaração, né? Isso vai trazendo robustez no Lattes dele. Esse aluno aqui foi um aluno meu, de uma orientação
de mestrado e que ele está querendo fazer o doutorado, e essa ação e essa declaração para ele é ótimo, né? Então, veja que ele já recebeu aqui do NAF, né? O Murilo assinou, de ações que ele fez lá no NAF, e ele é egresso do programa de controladoria, mas ele quer fazer o doutorado dele, tá? E como é que a gente também conversa com a Receita Federal? A gente tem um grupo de WhatsApp, tá vendo ali o Denis, o Marcos, a gente sempre conversa. Tudo que a gente vai fazer, essas fichas, por exemplo, eles legitimavam, né? Corrigiam, às vezes a gente faz com pressa, eles corrigem, acrescenta algum dado que eles queiram para eles, né? Que a gente tem que ter dados comuns, né? E complementares. E a gente monta um relatório. É simples, a gente vai fazendo as coisas e vai montando, né? Então, esse relatório a gente preenche, o NAF preenche, né? Tempestivamente, né? Faz a ação, coloca lá, e na hora que precisa para poder comprovar alguma coisa, a gente já puxa e já faz. Então, isso é uma responsabilidade do NAF em si, né? Para poder também a gente ter tudo isso, né? Bom, dentro da Universidade Mackenzie, é assim que acontece. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço dentro da Universidade da Federal de Pernambuco, né? O Gonzaga aí ainda nem viu isso, né? Mas ele vai depois sentir o reflexo. Primeira coisa é que a gente tem que estudar o manual, o guia, na verdade, é um guia que a Proeste com a Proplan, eles montam, tá lá na página, né? Então, a gente pega esse guia e a gente estuda com os professores e com os alunos. O que tem na Universidade Federal de Pernambuco? Ele tem um sistema, como todas as outras universidades federais, né? O SIGA-A, e que dentro do SIGA-A a gente tem a extensão, e que a extensão, ele diz assim, olha, a curricularização da extensão pode ser por um programa, por um projeto, por um curso, prestação de serviço ou evento. Bom, mas o que ele diz também? Quando eu coloco lá um programa, como é o nosso, que é um projeto integrador, eu tenho que ter mais de um projeto, isso é óbvio, né? Que eu tenho que, para ser um programa, tem que ter mais de um projeto. Então, eu cadastro os projetos dentro desse programa, e se vão fazer um curso, se vão fazer uma prestação de serviço, que é no caso, vamos supor que o NAF queira fazer lá do interior, queira fazer o imposto de renda solidário, né? Vai entrar aqui a ação, mas tem que ter o projeto, como o evento também. Então, curso, evento e prestação de serviço não é mais isolado. Para ser curricularização da extensão, tem que estar dentro do projeto, né? E que pode ou não estar dentro de um grande programa, que no nosso caso a gente já fez um grande programa. Se não for curricularização da extensão, um professor pode chegar sim e fazer um projeto isolado, pode fazer um curso isolado, mas não é curricularização, é apenas uma ação extensionista, tá? E que o aluno pode ganhar sim uma declaração como voluntário, como para as atividades complementares, mas o que eu estou colocando para vocês agora é a questão da curricularização, né? Então, o que acontece nessa curricularização? Ela tem que ser aprovada no pleno, esse projeto, né? Então, a gente tem um programa interdisciplinar de projetos integradores, né? Nesse programa, eu tenho 3 subprojetos que eu estou coordenando, né? Um ligado à questão fiscal, gerencial, tributária. A gente está trabalhando hoje com micro e pequenos empreendedores do estado de Pernambuco. E por que os microempreendedores? Porque foi a demanda social dos municípios, né? O outro subprojeto que a gente tem é de mentoria interprofissional contábil. Esse projeto é também um convênio que a gente vai assinar e já está quase pronto com o Conselho Regional de Contabilidade. A gente está pegando todos os contadores dos estados, dos 13 municípios, né, que estão cadastrados no Conselho Regional de Contabilidade. O Conselho mandou uma carta convite, eles estão aceitando. E eles vão fazer mentorias com os nossos alunos. O que é o mercado de trabalho, né? Quais são as questões éticas, enfim, né? Então, isso vai dar ampliar, né, a cabeça dos nossos alunos. E o subprojeto 3 é ligado a controles contábeis e gerenciais para esses empreendimentos, que também é uma ferramenta tecnológica que a gente fez, né, de medir como é que anda um diagnóstico, como é que anda esses empreendimentos, tá? Então, você veja que aqui do lado tem um trecho de ata, então, isso foi tudo aprovado dentro do nosso departamento. A gente entende, nosso programa, a gente defendeu que a ação curricular interdisciplinar, ela ajuda
a solucionar problemas complexos, né, de forma mais completa. Ela também traz um projeto social mais completo, quer dizer, eles se relacionam, né, com a causa, né? E também essa questão das oportunidades que eu falei lá atrás para vocês, né? Então, a gente tem trabalho em equipe, a gente tem a interprofissionalidade, a colaboração e a questão dos agentes. Isso aqui é para vocês verem onde é que a gente está fazendo esse piloto, né? Nós temos 13 municípios em Recife que existem os polos do curso de Ciências Contábeis, e que esses polos e esses municípios, eles são muito diferentes uns dos outros e são muito distantes uns dos outros. Então, para a gente ir até lá também, a gente leva um tempo também, a gente vai fazendo uma coisa bem simultânea, e a gente trabalha nesses municípios também conversando sobre a questão da territorialidade. Então, os municípios eles começam a conversar, porque não é território geográfico delimitado, né? É um território que Milton Santos coloca que são a questão dessas ações, né, fazerem parte da história, da realidade, das manifestações. E a gente trabalha hoje com muito, assim, o que a gente tem mais trabalhado é a teoria da mudança com a teoria orgânica, com os agentes locais. Então, o que a gente acredita? A gente acredita que se a gente tem esse diálogo, a gente não só fortalece os locais, mas a universidade também. A gente vai ter capital humano, capital produtivo e capital social. Isso junto, né? A gente vai conseguir promover desenvolvimentos junto com as políticas públicas. Então, é nisso que a gente acredita e que a gente está fazendo. A modelagem de avaliação que a gente propôs foi uma modelagem de indicadores de resultado, indicadores de impacto. Ela existe e ela já foi testada no ano passado, e a gente está refazendo algumas coisas justamente por conta dos resultados, tá? E aí a gente pega todas as diretrizes com os indicadores de resultado e indicadores de impacto. Então, aqui é a minha página no SIGA-A, né? E para vocês terem uma ideia como é que a gente tem gente para fazer acontecer. Veja que eu dou contabilidade aplicada ao terceiro setor, né? É uma disciplina do 7º período, então os alunos já estão quase saindo. Então, eu tenho 12 alunos, eu coloco 60 vagas, mas como eles já estão saindo, é letiva também, então eu tenho 12 alunos. Na contabilidade introdutória, eu tenho 309 alunos. Na fundamentação de sociologia, eu tenho 309 alunos. E trabalho de conclusão de curso, aí tem uma divisão com os professores, mas são 114 alunos. No trabalho de conclusão de curso, por exemplo, a maioria dos alunos fazem com as suas experiências locais, então fica muito interessante também. Então, como é que a gente faz? Você veja que aqui no CCSA, eles fizeram um ranking, só lá eu estou em segundo lugar ali, que eu tenho 4 ações, tá vendo? Esses 4 projetos lá. Mas isso me incomoda, assim, antes a gente não tinha nenhuma pontuação para a gente progredir, né, como professor de extensão, era 0. Então, assim, dá muito trabalho extensão. Por que eu vou fazer extensão se eu posso fazer outras coisas, né? E hoje a gente tem 1 ponto na extensão, né? Não é nada, mas é muita coisa, viu? Veja que nós temos 135 professores no CCSA, né? Nós temos 4.000 alunos no CCSA. E nós temos essa quantidade de extensão. Parece que a gente ainda tem que trabalhar muito na articulação, né? Então, a gente precisa estimular. Dentro desses projetos que eu estou coordenando, junto com os 13 municípios, com os 13 tutores, e agora a gente selecionou bolsa da UAB, então a UAB dá bolsa para professor, tá? Para ajudar na curricularização da extensão. Então, hoje a gente, eu não sei quantas bolsas tem, que o professor Daniel é que deve saber, mas essas bolsas eles, vão ser trabalhadas em 2 projetos. Programa interdisciplinar, integradores da curricularização, e a educação socioambiental, que a gente está trabalhando lá. Uma das implicações que a gente vê que falta professor e aluno, né? Como eu falei, não tinha reconhecimento na missão institucional de pontuação de progressão, não tinha, por exemplo, a obrigatoriedade, né? Então, tudo isso é um estímulo, mas obrigatório, mas é um estímulo, né?
Esse resultado aqui que eu tirei agora, ó, verbas da universidade para bolsas, tá vendo? PIBIC lá em cima, monitoria e extensão é o menos possível, então isso dificulta, né, para a gente fazer atividades. E também os valores da bolsa. Um aluno de PIBIC ganha 700, da BIA ganha 800, a bolsa de incentivo acadêmico, tá? São alunos que são reconhecidos da escola pública que entra e que a gente é tutor. Por exemplo, eu tenho 2 alunos do BIA que trabalham no projeto de mulheres, empreendimento feminino, né? Então, eu tenho 2. Tem monitoria e extensão 700, né? Então, bolsa da CAPES, 2.100 para mestrado, doutorado 3.100. Então, a gente tem esses valores, né, que os alunos precisam para se manter também, né? Então, aqui, abrindo o projeto, né, da curricularização da extensão, a gente tem, a gente não tem nenhuma bolsa, daqueles 300 alunos, 309 alunos que estão fazendo comigo, nenhum tem bolsa. Mas por que eles estão interessados? Por conta da curricularização da extensão, né? Então, participantes nesse projeto, eu tenho 3 professores por enquanto, né? E eu tenho esses 2 alunos que não têm necessidade, mas eles querem fazer, né? Então, tem uma carga horária específica. Agora, no projeto de mentoria, aí eu já tenho, veja aqui do lado, eu tenho os 309 alunos, todos querem, né? Então, eu tenho os tutores, os alunos, e não tem financiamento, e não tem financiamento. Então, é uma coisa assim que a gente fala assim, por que esse projeto dá certo e aquele não, né? Então, na prática de ensino aqui de extensão, a gente tem uma atividade prática também de sociologia, que a gente pode pontuar, né? Não pode fazer parte, isso é importante, não pode fazer parte da nota em si. Então, o aluno tem que ter 3 notas, né? Agora, eu posso, como professor, fazer um fórum e pontuar atividades. Por exemplo, eu pontuei agora atividade para eles, que era entrevistar um contador, né? O que o contador pensa da justiça social e contabilidade, né? E aí, uma outra atividade seria o que é a cidadania e responsabilidade social desse contador. Então, eles estão se movimentando e depois a gente tira um relatório do sistema e pontua, enfim, tá? Uma outra atividade aqui que a gente colocou, por exemplo, foi os alunos entrarem no portal da transparência dos municípios e verificar o gasto público e como esse gasto público tem sido feito. Então, assim, alunos que não sabiam nem onde era o portal da transparência, descobriram, né? Então, eles estão vendo as receitas, as despesas, em que esses municípios estão investindo nos ODS. Então, isso aí é um movimento que a gente está fazendo no fórum e eles têm uma pontuação diferenciada. O que isso resulta? Resulta que ele se aproxima do tema, né, da cidadania fiscal, resulta que ele se interessa, né, resulta que esse conhecimento passa a fazer parte da vida dele, né, como profissional e no futuro também, e ele acaba sendo um dos voluntários de TCC, dos nossos projetos, porque ele acredita no que a gente está fazendo, tá? Bom, na prática de ensino aqui, a gente tem 2 projetos de pesquisa, aí esse é financiado pelo CNPq, de PIBIC, esse aqui está sendo feito lá em Petrolina, como piloto, mapeamento dos empreendimentos femininos social dos municípios pernambucanos, e aí, em específico, a gente está fazendo em Petrolina, né? Então, esse tem financiamento. Um outro financiamento que a gente também converge para essas bolsas para o empreendimento feminino é da FACEP, do BIA. Então, esses 2 alunos aqui, que, coincidência, eles têm o mesmo nome, Matheus, e com TH, mas eles trabalham comigo em cima da questão dos empreendimentos femininos. Um aluno é de economia e o outro aluno é de estatística, para ter ideia. E a gente está trabalhando junto com os alunos de contábeis, tá? Então, os alunos da FACEP aqui, eles pegaram os projetos de extensão e estão trabalhando com a gente, né, de educação fiscal. Então, eles têm aprendido, eles não sabiam nem o que era o termo educação fiscal. O de economia até sabia, mas de estatística ele fala, professora, agora que eu estou entendendo isso, quer dizer, é muito bom a gente colocar. Esse é o aluno de economia que já começa a trabalhar os seus estudos, enfim, a gente sempre faz com que eles participem dos eventos, né? Aqui é o CNPq, onde a gente abriu
uma linha de pesquisa só para os empreendimentos femininos. Então, todos esses alunos do projeto de empreendedorismo feminino e os professores, né, os pesquisadores, eles entram comigo nessa educação de empreendedorismo feminino para geração de renda e impacto social. Por que que é importante o professor abrir? Porque quando abre o Lattes, no lado direito em cima está ali, participação em redes, participação em projetos de pesquisa. Então, ali as pessoas conseguem ver que ele participa e isso ganha uma pontuação muito grande em algumas estratégias quando ele vai se candidatar para mestrado, para doutorado, para pós-graduação, enfim. Então, a gente faz isso aí, tá? Esse aqui é o resultado que a gente teve da última reunião com os alunos. Essa foto é verdadeira, tá? Então, são os alunos participando junto com o CRC. Enfim, a gente tem trabalhado bastante com os dois, né? Tanto a Receita Federal, né? A Roberta, ela é muito ativa, né? Então, assim, eu participo, eu me convido, né? Eu digo, Roberta, eu quero participar dessa sua reunião. Ela já me colocou no grupo, então eu recebo tudo e participo, né? Sem ainda ter nem assinado o convênio. Mas a gente tem feito isso aí, né? A formação técnica cidadã dos estudantes, então isso é muito importante. Esse daqui foi um prêmio que uma orientanda minha ganhou, né? Trabalhando também esse tema. Então, isso é importante para a universidade, é importante para ela, ela ficou em segundo lugar. Foi publicado também, é outra coisa que é muito importante é a gente fazer essas publicações, né? Então, quando o NAF faz esses encontros para publicarem, isso é importantíssimo, isso dimensiona a questão da escrita científica, que a gente tem que chegar perto do aluno, né? E quando eles ganham o prêmio, então, aí que eles não querem parar, né? Então, isso é bem legal mesmo, esses eventos são super importantes. Na Associação Brasileira de Educação à Distância, em 2024, nós ficamos em primeiro lugar, em 2023, nós ficamos em segundo, né? Então, a gente está melhorando, 23 segundo, 24 primeiro, então é um tema que é legitimado pela própria sociedade, né? A gente também participa de alguns encontros regionais, então, assim, levar a escrita dessas ações extensionistas, né? Principalmente da educação fiscal, aqui a gente participou do Congresso Nordestino, a gente está participando também do encontro do NAF de São Paulo, então isso é super importante para a gente. E aqui é o NAF, né, que é super organizado, né, da Mackenzie, o nosso, provavelmente no futuro eu quero colocar as nossas fotos, mas são professores dedicados, responsáveis, compromissados demais, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver o compromisso desses professores e com a temática, né? Então, era isso que eu queria colocar para vocês, o que a gente tem feito, me coloco à disposição para conversar, para a gente discutir, né? Espero que o nosso coordenador aí, né, o Luiz Gonzaga, ele abra aí o espaço para a gente lá trabalhar nos NAFs. E é isso, a gente está disposto a trabalhar. Obrigada aí, viu, Marcos? Maravilha, professora. Então, bom, enquanto o pessoal pensa aqui nas perguntas, eu tenho já de pronto alguma coisa para perguntar. Então, como eu comentei aqui, e a gente conversou internamente, lá em Brasília também nós conversamos, nós somos técnicos da Receita, mas não somos do universo da academia, da universidade, do dia a dia, né? Talvez alguns de nós até já fizeram pós-mestrado, mas não estão no dia a dia, né? Como é que a gente fala? Da lida da faculdade. Então, a gente está aprendendo, né? E aí, a primeira coisa que eu queria perguntar, que eu confesso que foi uma surpresa, você mencionou que o projeto aqui do Mackenzie, né, essa ação extensionista que a gente está, né, trabalhando aí com as mulheres em situação prisional, ela não é uma ação curricularizada, ela é uma ação de extensão. Explica para mim essa diferença, professora, porque realmente para a gente isso é bastante confuso, né? Por que acontece? Qual que é o nosso trabalho na cidadania fiscal? A nossa gerência nacional, ela não coloca assim que a gente garanta a curricularização. Isso depende de muitos fatores. Eu quero que você fale um pouco sobre isso.
Nosso trabalho é mais fazer o trabalho de ações para divulgar a cidadania como opção de extensão. Mas coloca um pouquinho isso. Por que ela é uma ação extensionista, que o aluno pode ganhar alguma hora complementar, mas não conta como curricularização? Poder falar isso um pouquinho melhor, Ah, professora? lá no Mackenzie, eles ainda vão fazer a reforma do projeto pedagógico. Eles estão em processo. E aí, eles estão Ah, colocando qual é a forma que eles vão fazer, se eles vão fazer em forma. Eles já têm uma experiência muito boa em projetos integradores. Tanto é que esse projeto integrador, essa noção, eu tirei do Mackenzie, né, para aplicar lá em Pernambuco. Então, eles estão em fase de refazer o projeto pedagógico, né? Então, todos os projetos estão assim, e vem por área, né? Então, o reitor tem feito por área, porque é muita coisa, né? E aí, o núcleo estruturante, que eu convidei a professora Miriam, faz parte da questão dos projetos, ela não pôde estar aqui hoje, mas ela poderia explicar melhor. Mas lá no CCSA, né? Cada curso vai dizer qual é a melhor forma. O Mackenzie tem na sua missão, né? E a sua política e estratégia, né? Ah, eu quero fazer projetos assim, assado, assado. E aí o curso vai dizer, eu aceito esse daqui. Não sei se ele vai fazer em cima de projetos integradores continuar ou só são projetos individuais, né? Mas está em processo, já existe algumas ações curricularizadas, já existe, né? Mas a do NAF ainda é ação de extensão. Todos os alunos e professores que estão lá, eles têm projeto de extensão já cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão, e os alunos ganham esse crédito para atividades complementares, ainda, tá? Mas provavelmente, no ano que vem, isso já está tudo já regularizado, e aí vai ter algumas ações que eles vão dizer se é para curricularização. E nem todas ah, as ações do NAF vão ser para curricularização. Possivelmente, a de vocês, né, que é, por exemplo, do Imposto de Renda Solidário, ela cabe. Por que ela cabe? Porque ela tem ensino, pesquisa e extensão. O hum, ensino vai estar dentro de uma disciplina, imposto de renda, está dentro de uma disciplina de contabilidade societária, contabilidade tributária. Então, esses assuntos de lá vão abrir espaço para que o aluno tenha uma carga horária fora da sala de aula para ir até o NAF e ser capacitado pela Receita, né? Complementa e aí ele faz uma ação curricular. E entendi. possa ser que ele pegue todo o conhecimento que o NAF for dar, da Receita Federal, e vá até as escolas públicas. Ele vai ser protagonista de montar um jogo tributário, fiscal, ou de, enfim, o aluno vai dizer o que ele quer fazer nas escolas públicas, ou tem aluno que eu já vi que já trabalha em empresa e gostaria de fazer alguma coisa naquela empresa dele, né? Pode ser também. Agora, tem que ter o professor, tem que ter a carga horária daquela disciplina, que vai abrir espaço porque é um currículo com espaços de aprendizagem ampliado. E o espaço de Perfeito. aprendizagem ampliado pode ser o NAF, como pode ser dentro do NAF, pode ser também a temática de cidadania e educação fiscal em outro local, numa comunidade X, ou numa empresa, ou Ou seja, antes de eu passar aqui para o Leandro, o que eu estou entendendo? Essa ação curricularizada, essa ação curricular, ela tem uma complexidade maior e ela envolve talvez uma evolução daquela extensão, uma evolução daquela ação de extensão. Então, ou seja, professora, assim, então o que eu estou entendendo? Não faria sentido para nós, da Receita Federal, focar na curricularização, em assim, garantir a curricularização. Isso não não, tem sentido para nós. O trabalho nosso não. seria promovermos possibilidades de ações que a faculdade acha interessante, ela se envolve, e aí, em função da faculdade, do PDI, do PPC, de mil Isso, coisas, a faculdade vai curricularizar ou não. isso. Não dá para a Exatamente. gente
para a Não, gente ter esse comprometimento. Isso não tem de sentido. jeito nenhum, de jeito nenhum. E nem nós, professores, a gente pode dizer que o projeto é X ou Y, porque é o protagonismo do aluno. Ele se reúne, ele diz: esse tema é interessante, esse tema faz sentido, esse tema eu quero praticar. Se ele quer praticar, vai praticar onde? Nós somos apenas, não só dentro da sala de aula, como nesse processo de aprendizagem, nós somos colaboradores deles. E a gente vai apoiando, porque a gente vai ensinando de forma prática. A minha sugestão, Marcos, é que vocês é, seja a universidade que for, tá? Se for Mackenzie, chegue no Mackenzie, é na área da contabilidade, lá tem o coordenador, né? E você tem o núcleo estruturante. Eu acho que a reunião coordenador mais núcleo estruturante é super importante, porque o Pronto. núcleo estruturante decide, né, as estratégias. Tá? E aí, quando decide, você vai dizer assim, tá nessas disciplinas aqui, a curricularização, ou nessas ações estratégicas, vamos fazer uma reunião de ampliação com os professores. E aí você também tem que ganhar os professores, Entendi. entendeu? Você viu que a gente tem, por exemplo, lá na UFPE, tantos, X professores e quantos faz extensão? A mesma coisa é a curricularização. Porque, assim, não é obrigatório todo professor fazer curricularização. Porque se o coordenador disser, olha, vai ser nessas disciplinas aqui, fica naquelas disciplinas, com aqueles conteúdos, não falo nem disciplina, é conteúdo. Certo. Agora, o tema cidadania, né? Educação fiscal e cidadania, menino, isso aí passa em tudo. Passa em ética profissional, passa lá no nosso, introdutória 1, societária, contabilidade tributária, contabilidade, tudo, vocês estão em tudo. Você só precisa entender assim, qual é o conteúdo que você tem que a gente pode ampliar e juntos a gente apoiar numa ação. Lá nos municípios, né? Eu quero depois conversar com o doutor Luiz Gonzaga, é que, por exemplo, vocês têm, se eu não me engano, umas unidades na própria prefeitura, né? A Receita Federal tem alguma coisa na prefeitura que a gente já notou. Veja São os que paves, são os paves. então, a gente nem sabia disso. A gente notou com os meninos indo, professor, a Receita Federal está lá. Eu digo, pois é nesse local aí que a gente vai ficar, a gente vai botar uma cadeira e sentar junto Olha dele. aí. Mas é Tá vendo interessante, como né? é? Aproveitar o PAV, talvez, Pois para é. fazer parceria, alguma coisa. Eu Os não tinha pensado meninos nisso. descobriram isso. E veja bem, eu estou lá em Recife, ele Olha, descobriu interessante. lá, eu não sei aonde. Então, a gente falou assim: a gente vai conversar. Assim que sair o convênio, a gente vai fazer a reunião com a Receita e a gente vai dizer que a gente quer atuar ali. A gente vai atuar ali, que é ali que o cidadão chega para procurar informação. É ali que ele chega para tirar uma declaração negativa, né? E aí os meninos vão aprendendo junto, entendeu? Perfeito. Excelente, professor. Ficou mais claro agora. Leandro, por favor. Depois o Gonzaga. Não, na verdade, somente, né, para cumprimentar os colegas presentes, cumprimentar o Marcos, cumprimentar nosso grande amigo Gonzaga, né, um prazer estar aqui numa live junto com o Gonzaga, e principalmente cumprimentar a professora Ana Vasconcelos pelo conteúdo que ela nos trouxe. A exposição foi muito informativa. A extensão universitária, ela não é uma ilustre desconhecida apenas dentro da Receita Federal, também nas instituições de ensino ainda há muita deficiência de conhecimento técnico, que é justamente o que a professora nos trouxe na sua exposição, muito bem fundamentada aí na bibliografia. Ela trouxe algumas pedradas bibliográficas aí, Milton Santos, Paulo Freire. Eu nem sabia, né, desconhecia que o professor Paulo Freire nos legara uma obra sobre extensão universitária, já está na minha lista de leitura obrigatória para as férias, né? Então, agradecer, cumprimentar e dizer que foi muito proveitoso da minha parte, achei muito frutífera a exposição. E então, muito obrigado, professora, também por nos brindar e cumprimentando também pelo seu trabalho, pelo trabalho desenvolvido, esses maravilhosos livros que a senhora desenvolveu lá no Mackenzie. Realmente, isso aí nos enche de orgulho de poder contribuir e colaborar com a área da cidadania fiscal. É isso, Marcos. Maravilha, Leandro. Meu caro Gonzaga, por favor.
Oi, gente, boa tarde a todos. Obrigado aí, Leandro. Obrigado, Márcio. Um abraço a todos aí, os amigos da Ucada, né? Um abraço especial ao Surasa, que continua aí com a gente. Em 2020 ele se aposentar e segurou até agora, né? Fico muito feliz, Surasa. Professora, muito feliz aí dessa parceria, de ver esse trabalho de vocês, e principalmente uma coisa que eu vi aí que eu achei importante, que eu tinha até falado, até meio assim, superficialmente, né, nos contatos com o NAF que eu tenho, é a questão da interação com outros cursos. E quando a gente começou o NAF, em 2013, 2014, era só ciências contábeis que a gente pensava. E hoje você vê faculdades, eu fui numa faculdade que não tem ciências contábeis. Administração, direito, economia. Né? Então, assim, eles estão abrindo. E a gente teve, né, agora, esse ano em Caruaru, no nome da faculdade agora, eles fizeram uma parceria com a área de informática e lançaram um produto para declaração, né? Então, parceria NAF, curso de ciências contábeis, com o curso de informática. Então, acho que isso é importantíssimo. E esse conhecimento que ele passou, fico muito feliz de ver que a Federal está tão bem organizada, talvez mais organizada do que outras faculdades que a gente já tem parceria, né? E vamos avançar nessa assinatura desse contrato, que aqui em Pernambuco eu estou tendo muita dificuldade no outro ramo, né? Mas está começando a avançar, inclusive com a Federal na área de informática também, a questão de transformação de mercadorias. Assim, e eu acho que, pelo que a senhora falou, tem muito a avançar e muito a contribuir, né? A gente vê que outros estados estão avançando, mas às vezes estão fazendo menos do que a gente. A gente precisa realmente divulgar mais, viu? Obrigado, gente. Boa tarde. Maravilha, maravilha, Leandro, Gonzaga. Muito obrigado aí pela estar aqui com a gente, né? E tem aí uma parceira de peso aí na tua região, né? Vai dar bastante, muitos frutos aí. E vamos partilhando, né? É sempre assim na cidadania fiscal. Eu sempre falo, cidadania é relação, a gente não está isolado. Então a gente vai fazendo, e aprendendo com as experiências do Brasil inteiro. E é isso que a gente faz, e por isso que, né, fiz questão de trazer aqui o Gonzaga para estar com a gente. Professora, depois eu vou pedir, porque a versão que você apresentou foi um pouco diferente da que você tinha me mandado. Se puder, por gentileza, encaminhar, e se você não se Sim. opor, eu Não, vou. com certeza, eu mando. É porque passou por uma revisão, aí quando me mandaram, eu não mandei para você, mas eu mando, com certeza. Se você não se opuser, eu vou compartilhar com a rede os visuais. É Pode, sem muito problema rico o nenhum. conteúdo, né? É muito rico. Inclusive, essa gravação eu vou encaminhar para a Ana Paula, se ela achar oportuno, encaminhar para os colegas, aí cabe a decisão dela, né? Mas eu acredito que vale a aula aqui para todo mundo, né? Se eu fosse da região, eu gostaria de ter assistido essa aula. E é isso. E assim, uma coisa que eu fico um pouco, até um pouco consolado, é ver que realmente não é complexo só para a gente. É para todos, né? Porque quando a Ana Paula trouxe para nós, a gente falou, nossa, como eles vão fazer isso, né? E a gente conversa lá em Brasília, conversa aqui, o Leandro é professor, a gente conversa. Então, o que fica claro é um aprendizado para todos nós, e o importante é a gente ir construindo isso, e fica muito evidente, ainda mais com esse trabalho tão... E isso que eu queria até fechar enquanto gestor. O que fica claro para nós é que, sem dúvida nenhuma, e isso certamente foi o que motivou a Ana Paula, ela foi muito feliz nisso, é que assim, o nosso conteúdo é muito valioso. Acho que esse é o ponto fundamental. Todo o nosso conteúdo do imposto de renda, da ação contábil, das mercadorias, e agora nas escolas, ou seja, por mais trabalhoso que seja, desafiador que seja esse casamento aí, cidadania com extensão, para além do NAF, ele é muito importante. E a gente percebe isso quando vê um projeto desse, como tantos outros pelo Brasil, com tanto impacto, né? Que realmente faz a diferença na vida de tantas pessoas, né? Essa é uma coisa que é claro para a gente hoje, é o quanto a Receita Federal tem a contribuir com a sociedade, não só com o trabalho natural dela, de controle, de conformidade, de presença fiscal, mas com tudo mais que ela pode oferecer,
né? Então a gente fica muito feliz e vamos avançar com isso, né? E eu não sei se algum colega tem mais alguma pergunta que quer fazer, né? Não vi que ninguém mais. Se algum colega quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta, algum comentário, temos ainda uns minutos aqui. Não sei se alguém quer. Opa, Mayra, por favor. Oi, estão me escutando? Sim, Estão pode me falar. escutando? Então, na verdade, eu queria agradecer, né, a toda a explicação da professora, eu achei ótimo. É um assunto que sempre me gerou muita dúvida, e emendando um pouco o que todos os outros colegas falaram, né, a respeito dessa extensão, né, é que cabe a gente mostrar para a faculdade, né, as possibilidades e a faculdade decidir se vai colocar isso como uma atividade extensionista, né? Porque aqui em São José, a gente, por mais que a gente incentive, o que eu escuto bastante é assim: ah, mas como é que eu faço isso? E aí eu fico pensando, falei assim, meu Deus, eu trabalho na Receita Federal, né? Assim, eu não sei como é que vocês vão curricularizar determinado assunto. Eu entendo do assunto agora, dali para frente, e essa sempre foi minha questão com você, né, Marcos? O que que eu falo, né? Como é que eu faço ali para vender o peixe, digamos assim, né? Então, eu até fiquei um pouco mais aliviada em saber que o nosso trabalho vai até determinado ponto e dali para frente cabe à instituição de ensino abraçar a causa, digamos assim, né? Legal, bacana. Aí eu queria só complementar, assim, o que a doutora Maria está falando. Existe nas universidades as semanas que a gente para, né? Todas elas têm isso agora. A gente para como se fosse a semana pedagógica, tanto para os professores, tá? Como também a semana do CCSA, que o Denis aí, eu acho que ele já está comprometido lá com a Universidade Mackenzie, de mostrar o trabalho da Receita Federal, os jogos, né, como é que as temáticas, se eu não me engano, eu ouvi falar, né? Eu conversei com o Murilo. Eu conversei com o Murilo sobre Isso, isso. A gente aham, pré-marcou. A gente isso, pré-marcou levar no segundo semestre os jogos lá. isso. Então, veja, olha, lá são 5.000 alunos só no CCSA. Imagine vocês mostrando esses jogos. Os meninos vão se encantar. Vocês têm o papel de ser encantadores. Se vocês Pronto, gostei disso. encantarem, se vocês encantarem os alunos, os professores vão junto, porque os professores precisam dos alunos, né? Mas os alunos têm que ser protagonistas. Se vocês encantarem, possa até ser que eles mudem um pouco o jogo de vocês, também abram mão, tá? Não pense que os alunos, eles aceitam tudo, não. Assim, mas eu quero fazer. Não, então vamos fazer. O importante é o tema, estar na sociedade, né? Pronto. E aí a Receita Federal ser esse apoio. Mas eu não tenho material. A Receita Federal tem. Olha, a Receita Federal tem o material. Ótimo. Entendeu? Então, assim, eu acho que vocês têm que aproveitar essa semana do CCSA, como em outras universidades nós também temos, e a semana pedagógica dos professores, que lá na Federal acontece, né? Eu até quero conversar com o professor Luiz Gonzaga. A gente já fez uma vez a Semana da Cidadania lá. Então, a gente tem que retomar a Semana da Cidadania. E também a semana pedagógica, pelo menos um de vocês ir conversar com os professores. Olha, a gente tem temas de cidadania que a gente pode fazer de forma transversal e colocar professores de áreas diferentes sentados, entendeu? Porque é verdadeiras ilhas. Do CCSA para o pessoal de história é uma distância imensa, né? Que está lá a estatística. Eu nunca vou lá, mas a gente precisa sentar junto, né? Que os problemas sociais são complexos. E a Receita Federal pode fazer isso, né? Aproveitar, por exemplo, eventos nossos. Vocês não precisam criar eventos, que dá muito trabalho, mas a gente já tem evento. Pede um espaço nesse evento. Pega um espaçozinho para vocês colocarem, nem que se for um banner, nem que se for, sabe? Aproveitar o que já existe para vocês também não cansarem e as pessoas conhecerem. Ou seja, aproveitando então, essa palavra, adorei, encantadores. Essa palavra eu gostei bastante. Acho que vende bem. Porque talvez até
conversando aqui bem abertamente com os colegas, né? Talvez a gente ficou muito preocupado com a forma. Acho que esse foi um problema nosso aqui, né? Como é que, assim, porque como a curricularização é uma coisa muito específica, muito peculiar, a gente que é muito técnico, ficou assim, não, então tem que ver a forma. O que você está dizendo para a gente, professora, que eu estou entendendo, que nós acho que estamos entendendo? Para nós, o importante é o conteúdo, não é a forma. Para nós, o importante é o quê? Que a gente vá à faculdade, claro, que tem o trabalho de criar oportunidade, uma reunião, um evento, o que for, e mostre com encanto o conteúdo. Olha, eu tenho isso aqui, isso é uma opção, né? Então não é o nosso trabalho não é tanto ficar dizendo como que ele curriculariza isso. Sim, não, de jeito nenhum. Até porque fica claro que isso é muito peculiar, né? Não é isso. E tem que ter cuidado. Ó, Marcos, você tem que ter cuidado porque tem PH deuses. E aí você não diz o que PH deuses tem que fazer, não. Ó, eu queria até falar isso com o professor, com o doutor Luiz Gonzaga, porque agora a gente abriu lá, professor, o laboratório de práticas contábeis. Então, o que a gente pode fazer? Alguém da Receita Federal ter um horário para estar no laboratório e fazer acontecer algumas práticas de cidadania fiscal. Entendeu? Então, assim, isso já ganha na nossa curricularização, que o laboratório vai fazer parte, isso é certo. Mas os professores estão dizendo, mas o que a gente vai inovar? Eu fiquei pensando assim, eu não disse ainda, porque tem que pedir permissão, né? Mas aí, a Receita Federal, estando lá para poder fazer práticas no nosso laboratório, vai estar na curricularização, entendeu? E aí entra o tema, e a gente vai. Perfeito, gente. Mais alguma questão, mais alguma pergunta? Mais alguém que quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Do contrário, eu vou pedir para vocês abrirem a tela de vocês. Eu vou pedir que o nosso fotógrafo aqui, o Paulo, tire uma foto aqui, porque assim, aqui na Receita, professora, se não registrou, não existe, tá? Tem que ter foto, tem que ter tudo ali. Então, eu vou pedir os colegas aqui. Primeiro, agradecer os colegas todos que participaram, né, que ficaram até o final aqui, né? Agradecer a todos. Paulo, você pode, então, por gentileza, fazer a captação para nós? Por favor, todo mundo sorrindo aí, todo mundo feliz com a palestra, com a formação da professora. Perfeito. Captou? Sim. Maravilha. Professora Ana, mais uma vez, muito obrigado, foi muito rico, assim, esclareceu bastante, né? Você levantou uma ideia nova que não tínhamos pensado, eu aqui apresentava, talvez os PABs podem ser um caminho de extensão, não tínhamos pensado nessa possibilidade, talvez aonde tem NAF perto de PAV, né? E aí nós temos até esse controle aqui na oitava, acredito que o Gonzaga também tenha lá na quarta. Então, quer dizer, então talvez o nosso trabalho é ficar pensando nas possibilidades. O nosso trabalho talvez o encanto e a criatividade. Acho que essas são as palavras para nós. Encanto e a criatividade, a formalização, a estruturação, isso não está na nossa mão. Não há que a gente ficar aqui tentando desenhar para o cara como que ele curriculariza isso. Isso não tem sentido, né? Então, acho que foi muito bom ter essa validação da academia na sua pessoa, professora. A gente fica feliz com isso. Acho que isso a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para poder fazer esse trabalho agora no segundo semestre, se Deus quiser. Eu agradeço, viu? Agradeço a oportunidade, a paciência de vocês. Estamos aí, precisando. Lá em Pernambuco, a gente vai tentar fazer umas coisas aí também, viu? Tá Muito certo. obrigada. Eu vou, então, aqui encerrar a gravação e agradeço a todos, gente, uma ótima